Amém. Eu quero que os irmãos abram a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus e o texto escolhido é um texto que fala basicamente sobre aspectos da vinda de Jesus. É um vislumbre que o apóstolo Paulo nos dá, assim como deu para os crentes em Tessalônica, sobre a vinda de Jesus. E por que, pastor, isso é importante? Por que isso é tão importante? Porque, meus irmãos, parece que em momentos de crise como esse, é que se vê o quanto a igreja evangélica está perdida em suas convicções. Parece que é em momentos de crise como esse, que a igreja evangélica, por não conhecer aquilo que a palavra de Deus nos instrui, nos ensina, começa a se aprofundar em especulações, começa a propagar, inclusive, especulações que quase sempre contrariam as Escrituras Sagradas. E nós precisamos nos voltar para o que a Bíblia nos diz, e não para o terror, para o medo, para o caos que às vezes a gente ouve e vê em muita coisa que a gente recebe, principalmente nas redes sociais. Principalmente nas redes sociais. Porque esse é um tema importante, além disso que eu falei. É um tema importante porque a igreja evangélica nos últimos anos... Aí vai ficar difícil a competição. A igreja evangélica nos últimos anos, ela vive tão confortável. Vou colocar você para fora. Ela vive tão confortável em sua... Vou colocar ela fora. Tem jeito não. Aí perde a concentração minha, aí... Meu Deus do céu. Tomara que seja pregadora no futuro. Já é uma pregadora pentecostal, já dá uns gritos aí. Então, qual é a segunda causa, o segundo motivo pelo qual esse tema é importante? É que nos últimos anos, voltando aqui, nos últimos anos, a igreja evangélica, ela perdeu o senso ou a expectativa do retorno de Jesus, da vinda de Jesus. Nos últimos tempos, nos últimos anos, a igreja evangélica falou ou tem falado sobre muitas coisas. Tem falado sobre muitos assuntos bíblicos, muitos assuntos importantes. Mas, diferentemente dos anos 90, por exemplo, em que a ênfase era sobre o retorno de Jesus, e houve uma reviravolta, e a ênfase, depois dos anos 90, agora se deu em torno daquilo que se é conquistado na terra, ou seja, houve um desequilíbrio. Os olhos das pessoas nos anos 90 estavam de uma maneira até desequilibrada apenas na volta de Jesus, de modo que se esqueciam das suas obrigações e dos seus compromissos enquanto cidadãos. Depois dos anos 90, os olhos dessas pessoas, ou da igreja evangélica, saíram da iminência da volta de Jesus e se voltaram desequilibradamente também, só para aquilo que se pode conquistar no âmbito da terra. Olha só o desequilíbrio. E essa marolinha que tem acontecido no nosso mundo tem feito com que a perspectiva sobre a vinda de Jesus volte
com mais força. Mas o problema é que, às vezes, as pessoas, fundamentadas em uma diversidade de especulações, se esquece do que a Bíblia ensina sobre esse assunto e fala sobre uma série de teorias que você vai ver com abundância, principalmente no YouTube. Mas nós estamos aqui com esse texto, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Inicialmente eu pensei em a gente fazer uma série de mensagens, eu gosto mesmo de séries de mensagens, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, mas o meu objetivo vai ser outro. O meu objetivo vai ser, nesse primeiro momento, tratar daquilo que Paulo aborda sobre esse assunto, a vinda de Jesus e os aspectos que envolvem essa vinda, em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, e provavelmente no domingo falar sobre aquilo que Paulo aborda em 2 Tessalonicenses, que inclusive tem a ver com apostasia e o anticristo. Mas para a gente entender o texto aqui, vamos ler primeiro esse texto. Para a gente entender esse texto, depois de lido, nós vamos ter que voltar no contexto em que Paulo escreve, para a gente compreender qual é a realidade, o ambiente de Paulo, para que ele fosse movido a escrever o que ele escreveu. Então eu quero que você preste muita atenção, em nome de Jesus, não se disperse por nada, por criança, por nada. Olhe para mim aqui, preste atenção na explicação. Diz assim no versículo 13: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Versículo 1, capítulo 5, versículo 1. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Então observem só,
Paulo escreve essa carta aos crentes em Tessalônica depois de alguns meses que ele planta essa igreja lá em Tessalônica. Quando lemos Atos capítulo 17, a gente percebe que, movido pelo Espírito Santo, Paulo, que pretendia ir para outro lugar, ele se encaminha justamente para Macedônia. E ele chega em Tessalônica. E em Tessalônica, Paulo fica 3 semanas. Olha só como Deus faz as coisas. Paulo fica 3 semanas pregando juntamente com Barnabé e Silas, Timóteo e Silas, na sinagoga, e ele explica o evangelho, e durante 3 semanas de contato com aquele povo, numa cidade extremamente pagã, numa cidade, na verdade, numa capital extremamente pagã, em que o culto aos deuses romanos, aos deuses gregos, eram expostos e eram claros, e eram em todos os lugares, algumas pessoas dentre os romanos e os gregos serviam aos deuses romanos e gregos. Existiam diversos templos para esses deuses. Tessalônica era um lugar próspero, um lugar comercialmente próspero. Do ponto de vista religioso, Tessalônica era cheio de diversidade de deuses, inclusive judeus estavam ali e adoravam a Javé, ao Senhor. Olha só o ambiente onde Paulo chega. E Paulo chega numa sinagoga e começa a pregar o evangelho. Depois de 3 semanas, algumas pessoas se levantaram, principalmente dentre os judeus, que não suportaram a mensagem de Paulo, e eles acusaram Paulo e os seus colegas missionários de revolta, de rebeldia contra César, contra o imperador romano. E por que isso soou tão grave? Porque isso soou tão grave para o Império Romano, que dominava inclusive sobre Tessalônica? Porque além do culto aos deuses, aquele povo cultuava o império e cultuava o imperador. Era o culto à personalidade. E você vai ver isso com mais força, com mais poder, por exemplo, quando Nero, ele encaminha João, ou encaminha os discípulos e a igreja rumo à perseguição. Você vai ver muitos mártires surgindo no contexto da igreja primitiva, quando os imperadores, que não suportavam o culto a outro Deus além dele, perseguir os crentes, perseguir a igreja. E Paulo escreve para um grupo de crentes que estava em Tessalônica e que enfrentava tudo isso. O governo que perseguia, os judeus e religiosos que perseguiam. Os 3 missionários, depois de 3 semanas, tiveram que fugir daquele local e ir para uma outra cidade. Agora pensa aí, os crentes formados durante 3 semanas ficaram em Tessalônica, porque os missionários tiveram que ir embora, fugitivos, ficaram em Tessalônica. Aí Paulo, depois de alguns meses, preocupado com aqueles crentes, o que ele faz? Ele reenvia Timóteo para saber como é que estava a situação daqueles crentes. E quando Timóteo chega, percebe que aqueles crentes, logo no capítulo 1 você vai perceber, Paulo inclusive dá graças a Deus por isso, aqueles crentes estavam firmes em amor, em esperança, em fé. Mas tinha algumas dificuldades a enfrentar por conta de algumas convicções que não tinham, principalmente relacionada à vinda de Cristo. Qual era o ano aqui? O ano era entre 49 e 51 da era cristã.
O que significa que já tinha mais ou menos 20 anos que Jesus tinha morrido, e os discípulos saíram pregando, e o evangelho estava ganhando força em todos os lugares, e havia uma expectativa da iminente volta de Jesus. Então, qual era a especulação diante da perseguição, diante da crise, diante das dificuldades enfrentadas, inclusive de crentes que estavam sendo mortos naquele contexto, crentes que tinham os seus bens saqueados pelo império, crentes que sofriam a aversão dos próprios vizinhos. O que vinha na mente daqueles crentes? Essa perseguição toda só significa algo: Jesus está às portas. Jesus está às portas. E o pior, alguns diziam, por exemplo, que o fato de eles estarem enfrentando tais tribulações e tais perseguições e tais afrontas, e alguns inclusive sendo mortos por conta disso, significava que eles não estavam tão próximos de Deus o suficiente, e a sua condição era desaprovada por Deus. E isso enchia o coração daqueles crentes de tal maneira que os crentes estavam confusos por conta disso. E aí, só fazer um link com aquilo que acontece hoje, por conta, às vezes, da ignorância em relação às Escrituras, inclusive da igreja evangélica mesmo. Quando, por exemplo, algumas dificuldades vêm para crentes e eles pensam assim: sabe de uma coisa, está acontecendo alguma coisa comigo, ou eu estou em pecado, ou a pessoa está em pecado, ou alguma coisa está acontecendo, porque não é possível que o crente enfrente tantas dificuldades como se enfrenta. Mas olha só para o que estava acontecendo no contexto dos crentes em Tessalônica. A perseguição era real, as dificuldades eram reais, e eles estavam pensando que é quase a mesma coisa. Deus está desaprovando algum tipo de comportamento nosso, e aí Ele está nos punindo com tal tribulação. Mas não era nada disso. E aí Paulo tem que intervir, escrevendo essa carta, para instruí-los, para mostrar para eles o que é correto, o que é verdade, o que é o ponto de vista de Deus. Vocês terem uma ideia, algumas pessoas estavam pensando que os mortos em Cristo, aqueles que se declararam cristãos e por conta da grande perseguição naquela época estavam morrendo, ou por doença, ou por fatalidade, morriam. Aqueles crentes que estavam vivos pensavam da seguinte maneira: é bom que Jesus volte logo, porque quem morrer vai perder as bênçãos decorrentes da vinda de Jesus. Em outras palavras, se Jesus chegar e alguém tiver morto, não vai experimentar, não vai usufruir das bênçãos da vinda de Jesus. Então, em outras palavras, na mente daqueles crentes, morrer era um mau negócio antes da vinda de Jesus. Então Jesus tinha que vir logo. Mas por esses motivos. Um outro ponto interessante e errado que eles pensavam é que se Jesus estava às portas de vir, se Jesus estava chegando, estava na iminência de vir, para que trabalhar? Para que se esforçar? Para que fazer alguma coisa? Aí você sabe o que estava acontecendo no contexto da igreja? Muita gente não estava mais trabalhando e estava dependendo dos recursos daqueles que tinham mais dinheiro no contexto da igreja. E aí é por isso que a gente encontra um texto aqui em Tessalonicenses, no qual Paulo diz que aquele que não trabalha, que também não coma. É Paulo ajustando, é Paulo consertando.
as coisas no contexto da igreja. Mas, enfim, um outro ponto que é interessante se observar e que fazia parte da mentalidade daquele povo em Tessalônica era a filosofia. Preste bastante atenção nisso. Era a mentalidade da época. O que a mentalidade da época instruía, ensinava? O que a ideologia, vamos usar esse termo, da época dizia acerca da morte, acerca de um indivíduo que morre, o que acontece com ele? Por exemplo, a gente percebe numa das frases de um rapaz chamado Tosquil, ele diz assim: uma vez que o homem morre, não há ressurreição. Teócrito diz assim: há esperança para aqueles que estão vivos, mas para os que estão mortos, não há esperança. Catulo diz assim: quando nossa breve luz se extingue, há uma noite perpétua em que devemos dormir. Isso aí era a ênfase filosófica da época. E lembre-se, muitos crentes que haviam sido impactados pelo evangelho por boca dos missionários, eles tinham que tipo de filosofia no coração e na mente deles antes? Que tipo de ideia, que tipo de ideologia? Toda essa. E aí no momento em que eles percebem que os seus irmãos em Cristo estavam morrendo, o que vinha na cabeça dele é: peraí, é vã a nossa fé, é vã o nosso comprometimento, é vão o nosso posicionamento em relação a Jesus, porque o que a gente aprendeu no decorrer da nossa vida foi que morreu, acabou. Aí a gente vai entender o que Paulo diz no versículo 13. Os irmãos estão comigo? Amém? Não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Então, qual o objetivo principal de Paulo tocar nesse assunto? Era que aqueles cristãos estavam desesperados, estavam enlutados de uma maneira desesperadora em relação aos crentes que estavam morrendo, principalmente seus parentes, porque para eles não havia mais sentido. Aí Paulo diz assim: eu quero que vocês parem de ficar nessa tristeza mortal, nessa tristeza enlutadora, nessa tristeza desesperada, porque uma coisa é você sofrer pela perda, uma coisa é você se entristecer pela perda, outra coisa é você se desesperar como se não houvesse esperança, como se não houvesse uma saída, um escape, um sentido. É por isso que Paulo diz: eu não quero que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. E obviamente os que dormem aqui não é aqueles que estão dormindo, são os mortos. É uma figura de linguagem para apontar para os mortos, para aqueles que estavam mortos. E um outro ponto aqui, quando Paulo usa essa figura, os que dormem, Paulo de maneira nenhuma está falando que aqueles que morrem em Cristo Jesus dormem e perderam a consciência e não tem comunhão com Deus. Paulo não está falando disso. Por que é importante falar sobre isso? Porque há diversas teorias, inclusive em algumas denominações cristãs, que propagam aquilo que é conhecido como sono da alma. O que é o sono da alma? O sono da alma é a doutrina que diz que quando o indivíduo morre, ele apaga, ele não tem consciência, ele apaga, ele dorme, até um dia em que Jesus volta e ele ressuscita, e ele ou vai para o céu ou vai para o inferno. Mas a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nos ensina que uma vez que o indivíduo em Cristo morre, ele imediatamente
vai para um estado intermediário de comunhão consciente com Jesus Cristo. É por isso que, porque não teria sentido, por exemplo, Paulo desejar, ou Paulo mostrar que seria lucro morrer. Vocês percebem? Qual o sentido que teria se Paulo pensasse ou dissesse que era melhor morrer, se o morrer não significasse estar com Cristo? Se morrer não significasse uma comunhão consciente com Jesus? Então essa ideia de sono da alma, de inconsciência, na Bíblia não existe. O que Paulo está dizendo é que esses que dormem é aqueles que morreram em Cristo Jesus, mas é uma figura de linguagem para apontar para isso. E aí ele diz no versículo 14, por quê? Porque não se deve entristecer. Porque nós precisamos ter no nosso coração a consciência ou a convicção de que aqueles que morrem em Cristo Jesus, eles não apagam, ou a morte deles não tem sentido, ou a morte deles é vã. Versículo 14 diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Preste atenção nisso aqui. O que Paulo está falando? Paulo está dizendo que a garantia da nossa convicção não é outra coisa senão a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Se cremos que Jesus é aquele que morreu e venceu a morte e ressuscitou e está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, nós cremos que em união com Jesus Cristo, nós ressuscitaremos com Ele. Nós ressuscitaremos pelo poder dEle. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Paulo vai dizer em Efésios que é o mesmo poder que não apenas nos vivifica, não apenas nos faz de mortos vivos, mas é o mesmo poder que ressuscitará os mortos. Esse é o mesmo poder. Mas tudo acontece mediante o que, pastor? Mediante Cristo. Tudo acontece em Cristo. Tudo acontece por Ele. Tudo acontece nele. É por isso que Romanos, capítulo 8, diz que aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há para esses. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Olha só a primeira menção do capítulo 4, a vinda de Jesus. O que Paulo está dizendo? Calma, não entristeça o coração de vocês, porque esses mesmos mortos, esses mesmos crentes que morreram em Cristo Jesus, morreram crentes, foram regenerados, serviram ao Senhor e morreram por qualquer motivo. Esses crentes, no momento em que Cristo vier, eles ressuscitarão primeiro. É o argumento que Paulo vai usar a partir do versículo 15. E pela palavra do Senhor, versículo 15, ainda lhes declaramos o seguinte. E quando ele diz aqui, pela palavra do Senhor, ele está querendo mostrar que ele ouviu do próprio Jesus. O próprio Jesus o instruiu. O próprio Jesus o ensinou. E o que Jesus, o próprio Jesus o ensina?
nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que o fato de a gente estar vivo e Jesus vier, não significa que desfrutaremos das bênçãos mais do que os mortos, porque antes disso, os mortos ressuscitarão e juntos desfrutaremos da vinda de Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Aqueles que morrem em Cristo Jesus, eles não serão, como eu diria, eles não ficarão aquém das mesmas bênçãos que os vivos que experimentarão a vinda de Jesus desfrutarão. Por quê? Versículo 16: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o que vai acontecer? Esse Senhor, Jesus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, ou seja, aqueles que estiverem vivos, naturalmente, na ocasião da vinda de Jesus, esses crentes, juntamente com aqueles que foram ressurretos, eles se encontrarão com o Senhor entre as nuvens, nos ares. Olha só que coisa poética, que coisa linda. Vocês se lembram lá de Atos, capítulo 1? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Olha só que interessante. Versículo 6. Preste atenção nesse texto. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Olha só, Jesus tinha ressuscitado. Jesus estava mais ou menos 40 dias com os discípulos falando sobre o reino de Deus. E aí os discípulos perguntam ainda para Jesus: é agora que vai acontecer o estabelecimento do reino? Aí Jesus responde: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Ou seja, alguns sinais são dados, mas a data exata não é dada. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, olha só o que acontece. Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. É impressionante esse texto, sabe por quê? Porque o texto mostra para a gente equilíbrio. Os discípulos estavam fixos com o seu olhar em Jesus subindo, e aí foi necessário que anjos se aproximassem deles para dizer: ei, pare de ficar olhando, agora vá cumprir aquilo que é propósito de vocês,
porque vocês vão receber o Espírito Santo, e vocês vão cumprir um papel, e vai chegar o momento em que esse mesmo Jesus, que subiu à vista de vocês, vai retornar. Mas olha só o equilíbrio é que nós precisamos ter o nosso pensamento em Cristo Jesus e na iminente volta dele, mas nós precisamos ter os nossos pés no chão. É o que Paulo vai falar aos Tessalonicenses: ei, calma, não fiquem amedrontados com as especulações, não fiquem amedrontados, aterrorizados com aquilo que as pessoas falam por aí, porque sim, Jesus vai vir, e quando ele vir, nós que estamos linkados com ele, que estamos unidos com ele, nós juntamente com aqueles irmãos nossos que se foram em Cristo Jesus, nós subiremos e nós seremos arrebatados junto com ele nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. E aí ele, no versículo 18 diz: portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Você sabe o que Paulo está dizendo? Que a ideia ou a convicção acerca da vinda de Jesus tem que promover em nosso coração consolação, tem que promover no nosso coração alegria. Mas você está percebendo que é diferente quando se trata de sinais sendo cumpridos? É diferente hoje em dia quando se trata de palavras sendo propagadas sobre esse assunto? Porque quando se trata de Apocalipse, quando se trata de vinda de Jesus, até os crentes ficam amedrontados. Aí Paulo diz: não é para isso. Eu não quero que vocês ignorem a verdade. Porque quando se fala da vinda de Jesus, o nosso coração deve ficar alegre, e nós devemos usar essa convicção para consolar uns aos outros. Jesus virá, Jesus está na sua iminente volta, nós precisamos crer nisso o tempo inteiro. O tempo inteiro isso não pode sair da nossa cabeça, que Jesus virá. E aí no capítulo 5, versículo 1, Paulo, ele vai ajustar o foco daqueles crentes, e ele diz assim: ei, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Agora eu quero que você preste atenção nesses primeiros versículos do capítulo 5, porque do versículo 1 até o versículo 3, Paulo está falando sobre o terror que essa vinda de fato vai causar. Paulo está falando sobre a destruição, sobre os ímpios. Paulo está apontando um aspecto da vinda de Jesus, que é o juízo. E aí ele diz, e ele chama esse momento da vinda do Senhor de o dia do Senhor. E quando nós observamos aquilo que está lá no Antigo Testamento sobre as promessas do dia do Senhor, lendo, por exemplo, Joel, o profeta Joel, você vai ver um cenário de terror, porque os profetas, eles eram avisados através do quê? De visões. E aí eles viam simbolicamente aquilo que aconteceria tempos depois. E quando se fala do dia do Senhor, ou quando se falava do dia do Senhor, aliás, até hoje se fala do dia do Senhor para um judeu, o cenário que vem à mente dele é de destruição, é apocalíptico, é de terror.
E Paulo, no capítulo 5, usa justamente esse termo. Não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. O que Paulo está querendo enfatizar é que a vinda de Jesus, na perspectiva daqueles que não, na perspectiva daqueles que ignoram, na perspectiva daqueles que não estão nem aí para ela, na perspectiva daqueles que não acreditam, na perspectiva inclusive daqueles no âmbito da igreja cristã que pensa que Jesus já voltou. Vocês acreditam que há denominações que acreditam que Jesus já retornou em determinado ano na história? E Jesus já está entre nós? Você ouve muito isso. Por exemplo, adventista do sétimo dia. Além do sono da alma, que é uma das suas doutrinas, eles afirmam a vinda de Jesus num período da história. E Jesus está entre nós. Mas isso é para um outro momento. O fato é que Jesus, ele usa o termo dia do Senhor. E o dia do Senhor vem como ladrão, que mostra que vai ser imprevisível, que vai ser indesejável para esse ângulo da humanidade, aqueles que não confiam, aqueles que não querem, aqueles que ignoram. E no versículo 3 diz: quando andarem dizendo paz e segurança, e esse era um dos lemas romanos. Os romanos acreditavam que o fato de eles estabelecerem domínio sobre as nações significava que as nações inteiras teriam paz, ordem e segurança. Então aqueles que estivessem sob o domínio de Roma, por conta de suas leis, por conta do direito romano, eles acreditavam e faziam com que outros acreditassem que ali havia paz e segurança. Aí Paulo usa isso, que era da mentalidade do povo, e diz: quando disserem paz e segurança, ou seja, quando disserem que está tudo tranquilo, quando disserem que está tudo normal, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Paulo reverbera aquilo que Jesus diz nos evangelhos: quando estiverem comendo e bebendo e festejando, o Filho do Homem vem como relâmpago. O Filho do Homem retorna, vem. E ele usa uma outra figura: eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores do parto à mulher. A mulher não fica assim esperando, acho que vai ser hoje que a dor, o ápice da dor do parto vem. Não fica esperando. Quando menos ela espera, acontece. E aí, se ela não estiver preparada, a coisa pega. E o texto diz que a semelhança da dor do parto aguda é a vinda do Senhor, é a vinda de Jesus. Aí quando a gente lê do versículo 1 até o 3, Paulo, ele traz aqui um ângulo de fato, terror. Mas para quem esse terror? Para quem a destruição? Para quem essa vinda repentina e despreparada das pessoas? Ele vai continuar no versículo 4: não para vocês, não para aqueles que estão em Cristo, não para aqueles que têm a palavra, não para aqueles que estão assegurados pela palavra, não para aqueles que estão preparados com a convicção de que iminentemente, de fato, Jesus vem, mas só que nós já estamos selados por Ele. Nós já temos sobre nós o sangue do Cordeiro. Aí Paulo diz: mas vocês, irmãos, versículo 4, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Você percebe que o dia vem como ladrão, mas vem como ladrão para quem? Para os ímpios, que não desejam e não preveem
ou não querem saber disso. Mas nós anseiamos a vinda de Jesus o tempo inteiro. E se Ele voltar agora, para a gente é alegria, para a gente é bênção, para a gente é estar com Ele, é a melhor coisa do mundo. Então nós desejamos isso. Vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz, versículo 5, e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. O que Paulo está dizendo para nós agora aqui? Paulo está dizendo o seguinte: ei, quando a vinda de Jesus acontecer, vai ser algo imprevisível, vai ser algo terrível para aqueles que não estão nem aí e não esperam. Mas para vocês que são filhos da luz e que já têm nutrido no coração essa expectativa, vai ser algo muito alegre. Mas, ao contrário deles que dormem, ao contrário deles que vivem uma vida alheia às ordens de Deus, à vontade de Deus, vocês sejam sóbrios. Sejam sóbrios. Versículo 7: ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. O que Paulo está dizendo aqui, gente, preste atenção, não andem como pessoas que não têm consciência, clareza daquilo que vai acontecer. Não andem como os ébrios. O que acontece quando alguém embebeda, quando alguém fica bêbado? Ele perde a noção. Ele perde a noção. E o que Paulo está usando aqui como figura de sobriedade e embriaguez, é que ao contrário daquelas pessoas que estão envolvidas com outras coisas nesse mundo, que têm outras convicções, que seguem outras ideologias, nós temos a palavra que nos ilumina, a palavra que nos esclarece, a palavra que nos encaminha, a palavra que nos deixa na luz. E estando com a palavra, e estando na luz, sejamos sóbrios. Versículo 8: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. E o que nós precisamos fazer, mesmo tendo essa expectativa toda? Ele diz: revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. 3 coisas. O que? Fé, amor e esperança da salvação. Fé, amor e a esperança da salvação. O que Paulo está dizendo é: nós precisamos, ainda que esperando a vinda iminente de Jesus, nós precisamos, tendo os nossos pés no chão e baseado na palavra de Deus, ter uma firme convicção daquilo que Jesus nos ensina. Fé, não apenas de confiar, mas de entender aquilo que ele diz. Paulo não está apenas falando sobre fé subjetiva, confiança. Paulo está falando sobre convicção doutrinária. Paulo está falando sobre confiança nas diretrizes da palavra. É sobre isso que Paulo está falando. Paulo está falando sobre o amor. Vocês se lembram de um texto em que o próprio Jesus diz que no final de tudo o amor se esfriará? O amor aqui é junta com a verdade. Não é um amor sentimentalismo, não é um amor humanista, não é um amor como as pessoas pregam por aí, pode tudo, não é isso.
é o amor unido com a verdade. É o amor que o próprio Jesus nos explica: aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos. É um amor / obediência. É um amor / comprometimento. E Paulo está dizendo, mesmo sabendo que Jesus vai vir, que nós possamos viver sóbrios. E os sóbrios andam com algumas convicções. Quais são elas? Fé, amor e a esperança de que quando Ele vir, olha só o versículo 9: Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. E esse versículo 9 e o 10 aqui, nós teremos que ter um momento especificamente só com eles, com esses dois versículos. Porque o que Paulo está falando aqui é sobre segurança da salvação. O que Paulo está falando é que nós, como crentes, precisamos nos firmar em Cristo de tal maneira que nós podemos dizer com consciência e com firmeza: eu sou salvo em Cristo Jesus. E por que isso é importante nos tempos de hoje? Porque parece que as pessoas não têm essa segurança. Você pergunta para alguém: você é salvo em Cristo? A pessoa diz assim: só Deus sabe da minha salvação. Você já viu pessoas falarem isso? Só Deus sabe da minha salvação. Ele sabe também, mas Ele nos instruiu a que saibamos também. Porque aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Se eu creio em Jesus e Ele me regenerou de fato, eu preciso entender que eu estou seguro nas mãos dEle, e nem pecado, e nem diabo, e nem circunstância, e nem tribulação, e nem coronavírus, nem nada tira isso da gente. É por isso que Paulo diz aqui, esperança da salvação está unida com o fato de que Deus nos destinou para a salvação e não para a ira. Porque a nossa segurança não é em nós mesmos. Tem muita gente que pensa assim: pastor, e se eu escorregar? E se eu cair? E se eu pecar? E se eu fizer isso? Eu vou perder a salvação. Se você pensa que pode perder a salvação, significa só uma coisa: você nunca teve salvação. Você nunca teve a salvação. Se você confia em si mesmo para garantir a sua salvação, você sabe o que você está dizendo? Você está dizendo que o sangue de Jesus não é suficiente. Você está dizendo que os seus esforços, que a sua moralidade, você está dizendo que a sua bondade, a sua frequência aos cultos, a sua oração é o que mantém você garantido. E isso aí é quase que uma blasfêmia. Isso aí é você tirar os méritos de Jesus. Nós precisamos sim estarmos seguros na nossa salvação, não por conta dos nossos méritos. Não significa que porque nós somos salvos e garantidos em Cristo Jesus, nós agora vamos viver uma vida dissoluta e licenciosa. Não, significa que porque nós somos salvos em Cristo Jesus, aí é que nós temos que honrar Jesus. Mas não pode sair do nosso coração e da nossa alma que é o sangue do Cordeiro que nos garante. São os méritos de Cristo que nos garante. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar o quê? A salvação. Por qual meio? Mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é mediante a sua obra, boa obra, não é mediante a sua vontade, não é mediante os seus méritos, não é mediante nada do que você faz. É mediante ao Senhor Jesus,
que morreu por nós, que cumpriu a justiça por nós, que fez o que nós não poderíamos fazer, que cumpriu aquilo que nós não poderíamos fazer, mas Ele fez, Ele cumpriu, Ele se deu. E quando nós estamos unidos a Ele, a palavra de Deus vai nos ensinar que morremos com Ele, mas ressuscitaremos com Ele. E para finalizar, vai lá para Colossenses. Capítulo 4. Vamos ler o capítulo 2 primeiro. Capítulo 2, versículo 20. Se você quiser marcar a sua Bíblia, você pode marcar, não é pecado não. Pode trazer uma caneta ou usar uma caneta e marcar aí. Se vocês, capítulo 2, versículo 20. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que vocês se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma disto, não pegue naquilo. Todas estas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. O que Paulo está dizendo é: se vocês morreram já com Cristo, por que vocês ficarem apegados enfaticamente a fazer ou não fazer, como se dependesse daquilo para serem salvos? Paulo não está dizendo que a gente não precisa ter bom senso. Paulo não está dizendo que a gente não vai a gente agora vai viver de qualquer jeito. Não. O que Paulo está enfatizando é: quando eu coloco o meu coração em qualquer coisa que não é Jesus Cristo, eu fiz daquilo um ídolo. E aí ele diz: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos de tudo isso, por que vocês ainda vivem como se dependessem do mundo? E ele continua, versículo 1, capítulo 3. Se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Vocês percebem o que está por detrás daquilo que Paulo está falando para aqueles crentes em Tessalônica? Esses mortos que sofreram, que foram afligidos, sofreram perseguições e morreram pela causa do Senhor e do Evangelho, eles serão ressuscitados, porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus os ressuscitará. E mais, esses mortos em Cristo já estão unidos com Cristo. Que Deus possa dar esperança, alegria, consolação ao nosso coração diante dessa palavra, para que não sejamos levados como velas ao vento, para que não sejamos levados como folhas diante de tanta doutrina errada, diante de tanta especulação que a gente lê e ouve por aí. Mas que nós possamos esperar sim a vinda de Jesus, que nós possamos esperar com sobriedade para a glória dele. Amém?